aconteceria se Negan encontrasse o governador em The Walking Dead? O que aconteceria no contato com os grupos? Qual grupo dos dois ganharia? E o contato corpo a corpo, qual dos dois ganharia? Sim, tem coisas muito diferentes e informações sobre as capacidades dos dois grupos que a gente precisa avaliar aqui, e eu trouxe a resposta nesse vídeo. Se você quer saber, cola aqui que é bem interessante, eu vou explicar tudo. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, pra falar de um ponto que a gente não teve o prazer de ver na série, mas que seria muito empolgante e, dependendo da situação, poderia gerar um resultado positivo pra um lado ou pro outro. Dois dos vilões talvez que os fãs mais gostam em The Walking Dead. Vamos explicar, né? Já deixa esse like antes de tudo, ajuda demais na divulgação, e se inscreve aí no canal pra você não perder nada, que já é essa semana começa a primeira temporada de Dead City, a série de Negan e Meg. E vamos começar, né? De um lado temos Negan, que é aquele personagem que a gente conhece demais e que dura ainda em The Walking Dead, e que inclusive tá pendendo, né, pra que na nova série dele com a Meg tenhamos uma nova visão dele como um novo tipo de vilão. Não tão igual antes, mas talvez um pouco parecido. Do outro lado temos Governador, o primeiro grande vilão que a gente viu, que veio com um grupo todo arrumado e talvez um dos vilões mais psicopatas de The Walking Dead, assim. E ainda assim foi reduzido o nível de loucura dele se comparar com os quadrinhos, que lá é muito pior. Nesse vídeo eu vou comparar diferentes embates possíveis que poderiam acontecer, mas vamos começar com as estatísticas de cada grupo, começando por o grupo do Negan, os Salvadores. Isso mesmo, né? Qual que é a quantidade de membros que tem esse grupo? A gente precisa falar muito disso. E com base, né, no que The Walking Dead mostrou pra gente, desde os primeiros aparecimentos na sexta temporada até os últimos, que duraram muito tempo, pelas cenas em geral, contando figurantes e tudo mais, é possível contar aproximadamente 600 membros. Exatamente. 600 pessoas que sempre estariam dispostas a lutar pelo lado do Negan. E a quantidade de membros explicadas, vamos falar sobre o poderio ofensivo desse grupo. Armamentos militares pesados, diversas, milhares de armamentos, não dá pra contar, né? Basicamente eles tinham armas suficientes pra cada um desses 600 membros em média usar, então tranquilo. Isso sem falar de alguns outros itens com poderio militar maior, como por exemplo lança-granadas, que a gente vê o Negan usando na 8ª temporada, além dos veículos, toda a frota e tudo mais. E disso vamos falar da base. O que eles têm de base? Eles têm só uma? Tem várias? Como é que funciona? Basicamente os Salvadores têm uma base principal bem grande, industrial, chamada Santuário. Mas não só isso, foi o primeiro grande grupo apresentado em The Walking Dead que continha postos avançados, bem poderosos inclusive, algumas bases anexas em pontos estratégicos, né? A gente vê uma que é um grande problema ali, né, em The Walking Dead. Eles tinham vários aparentemente, que mostra que a área de atuação deles não é simplesmente numa base só. E claro, também não dá pra deixar de falar sobre a grande virtude deles de ter conseguido fazer com que 4 grupos trabalhassem pra eles simultaneamente. 4 grupos até onde a gente sabe, né? Num ponto da história a gente teve a Alexandria, Hilltop, Oceanside e o Reino, todos ali debaixo da liderança do Negan, que queria metade dos suprimentos de todo mundo e mandava. E esse é um breve resumo do que o Negan tinha com os Salvadores. Agora vamos ao Governador. O Governador é um pouco diferente, porque já dá pra dizer que ele teve 2 fases, então seriam 2 tipos de exército diferentes, então a gente ou soma ou conta ali como uma média de soldados. A primeira fase do Governador seria o Governador, a pessoa boa de Woodbury, que tinha um lado obscuro e psicopata ali por trás, mas que não tinha liberado tudo ainda. Ali, tratava-se de uma comunidade de aproximadamente 73 pessoas. Nossa, João Victor, só isso? Woodbury tinha muito mais. Não, meu querido, por mais que pudesse parecer que tinham mais, Woodbury era uma comunidade bem pequena, era só um pedaço de uma rua cercado de um lado e do outro, que tinha algumas casas, algumas construções. Literalmente a cidade de Senoia, o centro lá, foi usado para ser feito Woodbury, e a produção confirmou que quiseram reproduzir o tamanho que era a cidade na época para essa comunidade. Não era tão grande. Vale destacar também que eram 73 sobreviventes, não eram 73 que todos poderiam lutar, tinham crianças e outros pontos. Mas aí agora a gente segue pro que a gente pode chamar de fase 2 do Governador, que foi quando ele largou Woodbury total mesmo, foi quando ele queimou a casa dele lá, foi embora, ficou na loucura. Mas ali a 4ª temporada de The Walking Dead mesmo, que formou sua própria milícia ali pra atacar a prisão de uma vez por todas. Ali o Governador tinha um exército mais fiel, pessoas mais treinadas e capazes de lutar mesmo, bem mais militares, só que um exército menor, ali aproximadamente só 30 pessoas nesse ponto. Sim, só que aí a gente tem que falar de uma grande vantagem em armamento militar. Não dá pra esconder que eles sempre também tiveram milhares de armamentos, muita coisa mesmo guardada desde a época de Woodbury, que foi aparecer mais nessa época da milícia formada. Lança-granadas, armas de grande calibre, mas o grande especial, o famoso tanque de guerra, sinistro e funcionando mesmo, muito louco. Por fim, sobre a base
base do governador é aquilo, é algo simples. No início, Woodbury, apenas uma comunidade pequena ali e levemente cercada e protegida. Depois, na parte da milícia, eles já estavam meio que soltos, sem nenhum lugar de base não. Mas o acampamento mesmo. Pois é, os dois pontos apresentados, eu acho que muita gente pode imaginar o que aconteceria numa primeira treta entre grupos. Vamos explicar, né, basicamente em detalhes, para depois a gente falar da outra treta que poderia ser diferente. É totalmente óbvio que em caso de confronto entre o grupo dos salvadores aí do Negan e o grupo do governador, independente da época, da milícia, do Woodbury, todo mundo somado 100 pessoas ali, o Negan com certeza ganharia, mesmo que eles tinham a vantagem do tanque lá. O Daryl sozinho conseguiu destruir o tanque. O grupo do Rick, que era menor, conseguiu dar um grande trabalho pra eles. Então é com certeza a vitória do Negan tava ali, eram pessoas muito mais treinadas, um contingente muito maior, um preparo maior. Inclusive nesse ponto de embate entre os dois grupos, a gente poderia ter duas situações. Primeiro ponto, se o Negan encontrasse o grupo do governador primeiro, com certeza ele já iria chegar em Woodbury, impondo a pressão e impondo aquele negócio de metade de tudo que você tem é meu. Eles iam resistir, ele mataria uma galerinha, e aí o segundo ponto, segunda situação, que é o contrário. Governador descobrindo o grupo do Negan primeiro, né? Assim, ele era louco, meio psicopata, mas eu não acho que ele seria tão imprudente de já chegar atacando lá. Acredito que ele veria o grupo e ou distanciaria, ou evitaria problemas, ou ele tentaria um contato pra conseguir uma negociação pra depois tentar aplicar um golpe. Só que eu acho que nisso ele já tomaria uma invertida. Porque o simples fato do governador chegar todo bonitinho lá na base do Negan pra propor alguma coisa e tudo mais, o Negan já rastrearia a base do governador e já iria impor suas sanções lá, de metade de tudo que você tem é meu e acabou. Daí você já consegue ver a superioridade do grupo do Negan em relação ao grupo do governador. Mas aí agora sim a outra situação. A situação corpo a corpo. Sim, tirando todas as armas da mão, porque o Negan com a Lucille poderia ser desleal, mas ao mesmo tempo, o governador com uma faca ou uma pistola poderia ser muito mais desleal. Então vamos no mano a mano, tira tudo quanto é arma. Como que seria Negan versus governador diretamente? Batalha corpo a corpo, eu acredito demais que o governador ganharia, porque diferente do Negan, ele era muito mais psicopata. Ele é literalmente o cara que, mesmo que enfiaram a katana nele aqui, se alguém enfiasse a katana no ombro dele, ele era capaz de, por exemplo, deitar em cima do Rick aqui com a katana e encaixar nele, ou dar um tiro através do próprio braço pra matar outra pessoa. O governador é esse tipo de pessoa que deu uma sova violentíssima no Rick, deu um trabalho sinistro pra Michonne. Fora as outras coisas, como arrancar o dedo do Merle, o irmão do Daryl, na base do dente. É, o cara era psicopatão mesmo. Mas uma coisa, o Negan sem a Lucille, ele já se provou que não era frouxo, não. Ele já teve umas batalhas corpo a corpo com o Rick aí que deu trabalho, mas principalmente ele venceu na porrada um cara que era muito maior do que ele, que era o Simon, né? Ele venceu na trocação franca mesmo, sem precisar usar alguma outra arma. Não dá pra tirar esse mérito de capacidade de luta que o Negan também tinha, só que perderia pro governador, acredito demais. Inclusive vale citar, né, que em um evento de 2020, o ator do próprio governador, David Morse, comentou que dentre todos esses vilões que já estavam aparecendo em The Walking Dead, aí o Negan, a Alpha, todos os outros antes, né, o Garrett e tal, ele disse que o governador esfregaria o chão com a cara deles, tipo, na luta corpo a corpo. E eu acredito que a maioria sim, apesar de que na luta de grupos ele perderia pra maioria também. E assim, a gente continua sonhando, né, com um episódio de origem do governador, um episódio aprofundando mais sobre como que funcionou, né, o grupo dele. Quem sabe um dia eles podem tomar uma decisão e acabar trazendo, né, mas essa é a comparação. Coloque nos comentários o que você achou. Se você tem uma opinião diferente em alguma dessas situações, me fale, porque você precisa de algo muito convincente pra mudar isso. Deixa o like, ajuda demais na divulgação, se inscreva no canal pra você não perder nada de muita novidade que vem essa semana. E no mais é isso aí, um abraço. Fui!